Tá no ar mais um episódio, dessa vez um episódio extra do podcast Clube do Rolê, seu podcast sobre os rolês e os bastidores dos rolês mais legais de BH. E as pessoas convidadas nesse episódio são especialíssimas, são as pessoas que mais entendem da cena Baú de BH. Eu tô aqui com Dante e Paulinha, que são as pessoas por trás do The Vogue Away e do primeiro Festival Internacional de Cultura Baú, que vai rolar aqui em BH. E temos também o Mike, que é um dos professores que vão estar participando desse festival. E hoje a gente vai ter um papo muito legal sobre a cena Baú, que é uma das cenas, eu acho que, mais efervescentes, assim, do Brasil, aqui em BH. E eu tô muito feliz em recebê-los. Obrigado pela disponibilidade, por estarem aqui. Obrigada a você pelo convite, uma honra. A gente que agradece. Bora hablar, né? Já que é um festival internacional, bora hablar sobre essa cena que bomba aqui em BH. Eu acho que a gente pode começar falando sobre como tem muita gente que tá assistindo que às vezes nunca foi numa bal, né? Não entende o que a gente tá falando. Vamos começar do beabá, assim. O que é essa cultura baú e qual que é a importância dela, principalmente quando a gente fala da cena LGBTQIA+, as pessoas pretas, quem quer. Aí você pode ficar à vontade, gente. Empopar? Não, eu já falei, vocês são mais velhos, vocês sabem. A cultura ballroom, né, a gente fala que é uma subcultura, né? É a parte underground da comunidade LGBTQIAPN+. Então, é uma cultura que nasceu lá fora, né? Nasceu lá em Nova York. E aí, nós importamos aqui, demos o nosso jeitinho brasileiro. Lógico, aquele tempero, né? E é uma cultura feita por pessoas pretas e latinas, né? Para as pessoas trans, pelas pessoas trans e para as pessoas trans. Que é um lugar de acolhimento, onde elas podem... como que eu posso dizer? Vislumbrar talvez uma possibilidade que elas ainda não conseguiram chegar na sociedade. Legal. Então, por isso que a gente tem na cultura ballroom e na comunidade essa questão de acolher as pessoas, né? De ter uma família escolhida, né? Tem gente que fala que a gente não escolhe a família, mas na verdade na ballroom a gente escolhe a nossa família. Por isso que temos as casas. E a gente pode ter essa possibilidade da gente conseguir... como que eu posso dizer? Criar uma persona e idealizar aquilo que a gente quer ser. Ou talvez aquilo que a gente é, mas não tem oportunidade, nem esse tipo de oportunidade para poder ser. Basicamente isso, assim, dentro da minha visão, sabe? Arrasou. Eu gosto muito da palavra comunidade também, então eu acho que é uma cultura de comunidade. E eu acho que a comunidade no seu sentido mais literal mesmo, né? Porque Total. É a grande não comunidade. é só uma comunidade online, né? É uma Total. comunidade na vida real. E aí é uma grande comunidade, mas aí as houses, né, esses coletivos que você está falando, também são outras pequenas comunidades. E aí você vê, por exemplo, o grupo de, sei lá, Femme Queens, das mulheres trans travestis que se reúnem, ou das pessoas pretas que se reúnem, ou de quem dança tal estilo que se reúne. Então, é uma cultura de comunidade. Sim, feita por e para essas pessoas. Mara, quer complementar, Dante? Tá Sentiu certo. representado? Não, senti, principalmente nessa parte de para ser você, para ser quem você nem sabia que você era. Muito da minha experiência dentro da Ballroom, eu transicionei dentro da Ballroom. Então a Ballroom me ajudou a chegar nesse lugar. Então quando eu penso em comunidade, quando eu penso em se encontrar no mundo, eu sempre penso na Ballroom. Legal. Porque foi o lugar que eu me encontrei no mundo, assim. Perfeito. Eu acho que quando a gente pensa num pensamento comum, a galera tem essa perspectiva do que é Baú por conta da cultura pop, né? Então, a maior apresentação que a gente tem é Pose, né? Que, de fato, fez as pessoas pesquisarem, querem entender mais. Mas qual que é a principal diferença entre Vogue e Baú? Que eu acho que as pessoas confundem. É a mesma coisa, não é? Vogue é a dança. Exato. Vogue é um estilo de dança. E ballroom, como a gente está falando, é uma cultura, uma comunidade. E o Vogue tem alguns estilos, mas não deixa de ser o nome da dança, das categorias dançadas. E a gente sabe que tem uma música pop aí famosa, que, né, enfim, que popularizou, mas também é o nome da revista, que faz muito essa conexão com o universo aspiracional das pessoas da comunidade. Então, Vogue acaba também
querendo ou não, expandindo um pouco o seu conceito para além da dança. Mas se a gente for pegar mesmo aí no beabá da descrição, Vogue é a dança e Legal. Ballroom é a cultura, a comunidade. E Perfeito. dentro dessa comunidade tem outras categorias que eu acho legal falar, que não necessariamente são dançadas. Sim. Tem categorias que são de look, de roupa, categoria de rosto, categoria de realidade, categoria de desfile. Vogue é uma das... É uma Exato. ferramenta, né? É. Acabou se tornando uma parte, a placa, né? De seja bem-vindo. Você chega no lugar e tá lá a placa lá, você vê o Vogue primeiro. E aí depois você vai entender que o Vogue, na verdade, ele só é uma parte da cultura ballroom. Legal. Mas é a parte que quase todo mundo conhece, né? Podem não conhecer ballroom, mas conhecem o Vogue. Exatamente. Bom, eu acho que o papo já trouxe um pouquinho disso, mas quando a gente fala, né, das houses, né, que são essas famílias, qual que é a principal função delas, assim, dentro da cultura ballroom para vocês, né? Além dessa questão do pertencimento também. A gente tá aqui entre mother de uma house, father de uma house e father de uma house. Ou seja, nós três temos 3 houses diferentes. A Paula, inclusive, ela é minha mãe. Eu já fui. Eu sou... Não vai revelar a idade aqui. Gente, mas parece irmã. Mas a gente é mais irmão do que... E assim, a house, pra mim, pelo menos, dentro da Ballroom, ela vem essa questão do acolhimento mais ali próximo, mais dentro. Você vai achar que é uma house que compete com a outra na ball, mas não é só isso. Além de ter essa parte, que é a parte da competição, house compete com outra house, tem a parte ali da família mesmo. De você se torna família dessas pessoas. Você respeita a pessoa como se ela fosse sua mãe mesmo. Você Legal. respeita a pessoa como se ela fosse seu irmão mesmo. Ou deveria. Na Acho que minha casa, tem que respeitar. E tem uma questão de comprometimento, né? Que é isso. Eu acho que quando você escolhe entrar para uma house, tem uma questão de... Até determinado momento você acompanhava de longe. Eu acho que é um passo além que você dá, né? Total. Além de um comprometimento assim, com a house, você tem um comprometimento, né, com a sua família, você tem um Com a cena, né? comprometimento com a cena e como as pessoas vão te ver. Ou seja, eu não sou o Dante, eu sou o Dante Barracuda. Eu sou o Dante Father Barracuda. Os meus filhos, eles são Barracuda. Então, tudo ali, ele muda a forma como a pessoa te vê, como a comunidade te vê em si também. E até suas atitudes, né? Porque é isso, né? Nossa, fulano da casa X fez Exatamente. isso, né? Às Filho vezes, de fulano. às vezes nem sabe o nome da pessoa, Sempre, mas filho de fulano. leva o nome da casa. Vamos beber. E eu sinto também que a coisa da house, ela é muito mais no backstage do que no palco, né? Tem pessoas que às vezes você não vê caminhando há anos, mas todo encontrinho ali e tal. Então não deixa de ser uma família escolhida. Legal. Toda família é um pouco disfuncional. Assim, a gente usa os mesmos nomes. São várias formas de mãe, fazer pai. parte, né? Nem todo mundo precisa caminhar. Total. E cada house também vai trazer um pouco a característica. Tem algumas que vão bater muito forte na preparação para performance, outras na estética, outras nos encontros, enfim. Legal. Então, E antigamente, né, as houses ela era um lugar físico, né? Então, hoje em dia a gente já deu uma melhorada nessa questão de pais que expulsam os filhos de casa, mas ainda assim, ainda existe essa situação de algumas houses, na minha house mesmo já aconteceu assim, da gente ter que acolher algum membro da house, né, fisicamente. Mas antigamente começou de forma mais física e hoje em dia é mais essa questão da A própria afetividade, série né? que a gente comentou tem isso, né? Sim. Da galera morar junto. Pose né? prestou um grande serviço nesse lugar. E era mesmo. Era realmente, as pessoas eram expulsas de casa, as modas, que geralmente eram mulheres travestis, né? Acolhiam essas pessoas dentro da casa mesmo, e a casa era cheia de filho mesmo, né? Hoje em dia não é mais assim. E Dan, você trouxe um ponto que é sobre isso, né? O Vogue ser uma das categorias. E conta pra gente o que significa numa ball caminhar, né? Numa categoria. E o que as pessoas juradas avaliam nesse sentido.
Bom, caminhar numa ball é você entrar numa categoria. Rapidamente explicando, quando você entra, quando abre uma categoria na Ballroom, o MC, o Chanta, ele avisa, categoria Vogue Femme. E aí você entra e você vai ganhar os seus tens ou o seu chop. Você entra e você se apresenta para os jurados. Você se apresenta para os jurados para saber se todos vão concordar que você pode caminhar naquela categoria. Então você tem que ganhar tens de todos eles. Tipo uma qualificação, né? Tipo uma pré-seleção. E aí depois, né, que você ganha os seus tens, você vai então competir 1 a 1 aí até o ganhador da categoria, ou sua house, ou você. Caminhar é o termo que a gente usa para quem vai entrar na categoria. Competir, né? Competir. Só que a gente chama de caminhar porque geralmente é numa passarela, você tá caminhando, você sempre vai ali pro júri, então a gente usa o termo caminhar. Legal. O que precisa para ganhar os seus tens, pelo menos, né? Que é o que a gente quer, o negócio O grande objetivo. O grande objetivo é você ganhar pelo menos os seus Pelo tens. menos. Aí depois você vai pensar em ganhar a categoria. Aí é outra fase. Primeiro você ganha os tens, depois você vai pensar em ganhar a categoria. Depende de cada categoria. Categorias de dança, Vogue, por exemplo, eles vão pedir os elementos do Vogue. Tá. Então, você vai ter que fazer os elementos do Vogue. Categoria de estética. Se ela é um Best Dressed, você tem que ter alguns códigos de Best Dressed para passar nessa categoria. Se é um Fashion Killer, você precisa de alguns códigos de Fashion Killer para passar nessa categoria. Se é Runway, você tem que caminhar. E a Ballroom tá sempre criando códigos. É, Então é muito difícil, assim, de nomear de uma forma genérica. A gente sabe certinho quem nunca caminhou, ou quem acha que sabe. É desfile. E as Eu pessoas sou modelo, mas não, é a mesma juradas coisa. levam isso em consideração? Tipo, quando vê que é uma pessoa que é a primeira vez... Tem Se o jurado- categoria para elas. Mas depende do lugar. Eu sinto Uhum. que se você for por uma cena mais, sei lá, vai pra Nova York, e se o jurado. Primeiro que ele já não conhece sua cara. Se ele farejar que você não sabe o que você vai fazer ali e tal, ele já te corta. Ele não Entendi. espera pra A ver. cobrança É. acaba sendo maior. E aí depende também das balls, da cena em si, sabe? Porque quando tem uma ball muito cheia, às vezes eles já querem cortar quem eles acham que não tá tão legal. Mas se for uma kick ball, uma mini ball. Que são os lugares ideais para quem quer. Né? Exatamente, que também fica aí a dica. Quem quiser começar, procurem as menores balls, as balls locais, né? Enfim. Mini ball show, né? Que são essas balls que a gente faz na rua, igual a última que nós fizemos essa semana. Às vezes aparece muita gente que só achou interessante, nunca viu uma ball. Sim. E Joga. falou, vou entrar. E aí É. entra. Às vezes dá certo, né? No Vogue Away, mesmo a primeira edição que nós fizemos na praça, né? A Luz, a Valanx, ela simplesmente estava lá, assim, e foi lá. Ela não conhecia ainda sobre a Ballroom, nunca tinha caminhado. Foi a Olha, primeira ball Foi dela. a primeira ball dela. Primeira Isso. ball dela. E foi, parece que instintiva, ela foi até a final, né, se eu não me engano. Que massa. E porque foi assim, foi algo assim que chamou nela. Então, às vezes pode dar certo, mas na grande maioria das vezes. E também depende da pessoa, né? Exato. Ali o corpo dela, acho que ela Já sentiu que era pra falava, ela, além exato. de tudo, né? Então tem muito isso. É a categoria dela até É, hoje, exato. inclusive. E tem um ponto legal de se falar que é isso. Até nas categorias que são estéticas, né? O caminhar também conta, né? Não é só porque é face que eu vou andando e chego Não, lá. ser bonita não Principalmente ganha face. face. Não, total. É. Às vezes uma pessoa muito bonita ou tá achando que vai abalar, não entende alguns básicos, né, ali. E também quando a gente fala de dança, por exemplo, você é um dançarino e você dança tudo, e aí você entra na ballroom e você toma um chop. Por quê? Porque não é só a técnica, não é só ali. A ballroom ela tem muita questão de tipo você observar, você viver aquilo ali, porque aí você vai ganhando o que a gente chama de cante. Nerve. Ela, Uma curiosidade, os chops de vocês já levaram? Como que foi? Vários. Eu já levei. Como foi o primeiro? Eu contei, aí eu levei 3. Eu levei. Algum vocês acham que foi injusto? Não, acho que foram justíssimos, os meus foram justíssimos.
Os meus 2 chopes que eu levei da minha madrinha dentro Olha. da cena. Então, assim, às vezes é melhor que os nossos pais, Sim. gente, nos dê o chop. Os nossos padrinhos, nossas madrinhas, às vezes nos dê o chop. Porque conhecem a nossa performance e sabem que a gente poderia entregar um pouco mais. E antes de outra pessoa me cortar, essa pessoa falou, não é desse jeito que eu te ensinei. E aí, rolou. E eu aprendi. E é até mais fácil pra trocar ideia depois, não falar Sim. o que Não, pode Não, e melhorar. a gente mesmo, enquanto júri, fala que o chop ele é educativo. Se algo não tá bom, porque volta, dá pra melhora, melhorar, estuda. é. Exatamente. Porque senão, de casa, você leva... Você vai achar que... Não tem nada Tá pra polido, trabalhar, total. E assim, todo mundo está passível do chop, gente. Você pode ser o mais mamadeiro se aquele dia um jurado não quis. Porque tem isso Eu também. fico de cara quando eu vou, você fala, gente, fulano... Parecia estar tão Tá bom. possível. Não, e tem isso também. Às vezes a mesa vai ter 11 jurados, por exemplo. Pra você passar, você precisa de 11 OKs, 11 tens. Pra você muita ser coisa. cortado, você precisa de 1. Então, uma pessoa que te dá um chop, você já tá fora. Gente, Não eu precisa nunca de percebi unanimidade. isso. Pra Exato. passar, sim, unanimidade. Ou seja, De 11, difícil. se 10 gostariam, não. É chop. Se um der Exato. chop, acabou. O chop Gente, é chop. chocado. Não é tipo a Não é quantidade uma maior democracia. ganha. Não. Não. Por isso que a gente Gente, vê ditadura não é chops. Ou você tá boa ou você não tá. Mas por isso que a gente também vê uma certa delicadeza na escolha de quem compõe a mesa de júri. Porque tem muito lugar e muito evento que a pessoa vai... eu já não tenho uma rixa com você, então a hora que você entrar, eu já dou o chop. Porque eu tenho esse poder. A pessoa que tá no júri tem esse poder. E isso acontece, gente. Não vamos mentir. Não, Claro, não é isso. E tem pessoas que produzem ball que se coloca na line e só ela é jurada, entendeu? Eita. Aconteceu isso. Então, tipo assim, é importante que tenha mais de uma pessoa, né? Importante, antes de você caminhar, ver quem tá organizando. Exato, nossa. Não, isso eu acho que se for assim, um aprendizado para pessoas que já estão aí começando a caminhar, analisa seu júri. Se eu não gosto da line, não vou caminhar. E é isso. Às vezes tem alguém que eu não concordo com o posicionamento. Não caminha. Tem uma Melhor. próxima bola, daqui a 3 dias vai ter outra. Então, Gente. Não estamos mais em 2015. E tem muita bola aí, Três gente. bolas. Tem muita bola mesmo. Quando a gente fala de júri, é uma pessoa que eu amo, gente, americana, porque ela não esboça Belíssima. nada. semblante, né? Então, assim, você não Assim, ó, sabe se ela tá gostando, você não petrificada. sabe se ela... Eu fico olhando, eu olho mais pra ela do que pra pessoa. Mas o júri, ele é performático também. Ele é performático. Você pode escolher ser um júri igual a americana. A americana fica... Ela não Intacta. pista. Não, e ao mesmo tempo exigente, tá? Porque de repente, Exigente. se não estiver entregando, ela vai pegar o microfone ou vai fazer uma cara meio tipo. Eu pedindo amo, mais. gente. Americana Eu é amo poucas também. palavras. Adoro. Mas quando ela fala, assim, certeira. Tudo. E tem um júri que ele vai vibrar com você, Total, vai pagar o seu dip. Eu ultimamente Depende. tô sendo júri assim. Antes eu era mais eu não, empedradinho, eu tenho- ultimamente Pois é, eu a tô pessoa vivendo. aponta assim e tem já... Não, eu acho difícil você expressar demais por causa de É. imparcialidade mesmo, assim. É lógico que a gente tem pessoas que a gente gosta, que a gente acompanha o trabalho, que às vezes você treinou a pessoa e aí a pessoa entra e você fica tipo... Só que no júri você tem que estar meio blasé, assim, né? Um Seus pouco. filhos vão caminhar também, né? Você vai estar julgando os filhos dos outros e os seus filhos também. Então, Seu trabalho tá ali, né? Exato. Acho que a gente fica mais tenso quando são os nossos filhos, assim. Eu, pelo menos, fico mais tenso. E, gente, pra vocês, né, que estão, como a gente falou, há mais tempo, o que vocês veem de diferença, né, na cena Ballroom e na cena local, nacional, global, já que a gente tá falando aí, né, de um festival internacional que vai rolar daqui a pouco, de 2015 pra cá, o que vocês percebem, o que mudou, principalmente o fator pandemia, né, eu acho que existe uma Ballroom antes e depois, assim. Eu acho que, assim, a gente até falou, né? Tipo, 2015, 3 balls por ano, né? E agora a gente tem ball todo fim de semana e no meio da semana também. Às vezes tem mais de uma ball e tudo. Então, nem o Google ajudava. Eu vou te falar a verdade. E 2015, 3 balls por ano no Brasil. Foi uma em Nossa, BH, uma exato. em São Paulo, uma em Brasília, uma no Rio de Janeiro, não sei se foi 15 ou 16, enfim. Então, agora 3 por semana em cada região, né? Em cada Exato. cidade. Se você quisesse participar de uma ball, você precisava viajar, né? E muita gente usava o ID Jovem para poder... que era a possibilidade de conseguir estar presente em vários estados e as pessoas se conhecerem.
Mas Porque eu acho importante falar que, gente, fazer parte dessa cena tem um custo também, né? Sim. Que é isso, você conseguir se deslocar para os lugares, a questão de, né, dependendo da categoria que você vai, enfim, Tem roupa, um custo, mas também pode ser um trabalho. um trabalho, tem um retorno É. também, né? Tem essas duas vias Sim. aí. Tem custo, mas também é um trabalho. Acho que são custos tantas instâncias, né? A questão financeira, mas também da dedicação que a gente está falando, né? Que é um trabalho por conta dessa dedicação, né? Não dá pra gente falar que é um hobby, né? Deixa de ser hobby. Eu acho que deixa de ser hobby e é isso, tem os dois lados, mas tudo é um grande custo. A gente não produz um Sim. evento sem um altíssimo custo. A gente não se produz, seja para ser um júri, sem ter um custo estético, mínimo, locomoção, sua casa, aí você vai ficar não sei quantas horas na rua, tem que comer alguma coisa. Dependendo da categoria, tem categorias que é um investimento. Nos Estados Unidos, tem gente que a gente já ouviu dizer que eles escolhem uma bowl no ano, porque aí faz um investimento da vida. Pra no dia Pega um arrasar. designer pra produzir a roupa, e aí é dos pés à cabeça. Mas é isso, também vira uma plataforma para artistas da própria cena trabalharem. Então a gente tenta fazer esse movimento financeiro sempre de forma interna, ou sempre que possível, de forma interna. E pessoas, inclusive, se descobrem, assim, enquanto Legal. carreira nesse lugar. Sim. Mas com toda certeza é um grande custo. E Essa eu vo- acho... Desculpa. Pode completar. E eu acho que, tipo assim, uma das coisas que mudaram de 2015 para 2025 é que para, sei lá, 80%, 90% das pessoas da Ballroom, isso deixou de ser um lugar de, vou ali dançar, vou ali curtir, vou ali ver um pessoal. Eu, por exemplo, eu vi a Ballroom quando ela nem era Ballroom em 2014, na Dengue. E, nossa, era diversão, festa. Mais um rolezinho. Um rolezinho e tal. A partir do momento que isso vira a minha vida, isso muda também. Muda o lugar onde eu tô na Ballroom. E eu sinto que a cena amadureceu nessa questão também. Em 2015 a gente não sabia, não tinha ideia do que a gente tava fazendo. Tava lá, vamos curtir Vogue, categorias, que incrível, cena incrível. E hoje ela já passa para muita gente para um lugar completamente diferente. Sim, e eu vejo também a mudança do público. Eu conheço muitas pessoas, principalmente do meio LGBT, que viram para mim e falam: eu já fui no Ball lá em 2014, 2015, mas agora é muito sério. Porque antes era meio que a gente não tinha muito um critério de avaliação e também na hora de sermos avaliados, né? Na hora de performar. Então a gente reproduzia, por exemplo, Vogue. Hoje a gente olha para trás e a gente vê que era Noggin, que é basicamente uma mistura de várias coisas, vários elementos, uma vontade enorme de lacrar e ser feliz ali na jogar no pista, chão. se jogar no chão. Sem entendeu? segurança. Várias cicatrizes. E aí hoje não, hoje a gente tem esses códigos, por exemplo, nas categorias e também alguns códigos dentro das balls que antigamente as pessoas reproduziam, que hoje em dia não é legal reproduzir isso. Você acha que a gente pode falar que é um processo meio que de profissionalização? Também. E eu acho que tem um ponto importante também de citar, que essa desinformação também criava certos problemas, certas problemáticas. Porque a gente importou, como o Papo falou, essa cultura, a gente usava os códigos da forma que a gente achava que tinha que ser, e a gente, querendo ou não, julgava as outras pessoas, a gente falava da outra pessoa, do corpo, da expressão dela, e a cultura, a comunidade veio para nós a partir da dança. Então, pro Brasil inteiro, para Belo Horizonte também, foram pessoas que tiveram acesso à dança. Então, na academia, entendi. né? Tananana. Então, quando chega no ambiente que era para ser um ambiente preto, trans, queer, LGBT, não é necessariamente dominado por esses corpos. Então, lá no início, a gente tinha várias problemáticas, que eu acho que ainda tem, e várias cenas ainda vão carregar um pouco esse histórico, mas também teve essa transformação pós-pandemia, de ter vindo muita gente e muitas pessoas que, né, assim, entenderam que era para elas aquilo ali e que a gente conseguiu colocar um pouco mais a coisa como deveria ser. Mais Legal. pessoas trans em lugares de protagonismo, né, assim, de poder, de
acesso mesmo na própria cena. Massa. Que em certo momento não foi. E a cena voltou a empretecer, né? Porque ela voltou a ter a cor que ela deveria ter desde o começo. Que tinha nos Estados Unidos, Que tinha nos mas Estados Unidos, aqui, né? exato. Então, isso foi um momento assim, na pandemia, aqui em Minas Gerais, por exemplo, a gente tinha o centro de referência para a gente poder treinar e tudo, às vezes numa praça, às vezes num cantinho, e aí acabou não tendo mais. E aí nós viemos com uma proposta no MG Ballroom de ter lives sobre performance, sobre performance. E aí acabou que outros canais de outros estados também começou a ter, e aí teve as balls online pelo YouTube, e acabou que muitas pessoas conheceram a Ballroom nesse momento da pandemia, e aí quando a gente pôde retornar, algumas pessoas já chegaram com a performance de tipo assim, ei, parece que essa pessoa já tá há muito tempo. Nunca te vi? Você já chegou arrasando. Exato, porque Eu tô aqui lutando. eu suando lá. E aí acabou que naquele espaço do quarto da pessoa, de onde ela treinava, ela foi construindo a performance porque era o que tinha para poder construir. E acabou que o senso de comunidade dessas pessoas vieram depois. Então veio primeiro a performance e depois veio esse senso de comunidade. Então tem algumas problemáticas também nisso, ao mesmo tempo que foi muito bom. Existem algumas problemáticas de algumas pessoas que vieram depois, delas se sentirem, deixarem ser cuidadas, por exemplo. Que era algo que quando a gente começou, a gente cuidava todo mundo um do outro, cuidava até demais da vida do outro. E acabou que algumas pessoas têm, eu acho que tem um pouco dessa resistência em ser cuidadas e receberem feedbacks também, já que a gente está presencialmente, agora é o cara a cara, sabe? Mas é assim, não tem comparação 2015 com agora. E só mais uma coisa que a Paulinha falou, me despertou aqui, essa questão de antes as pessoas vinham da academia, que já dançavam para dançar Vogue. Muitas pessoas na Ballroom nunca dançaram outra dança. Nunca se... Ou sequer foram para uma escola de dança. Eu dançava brincadeira. Nunca dancei outra dança assim, igual eu danço o Vogue. Hoje em dia eu dou aula de Vogue. Tipo assim, pra você ver como que a Ballroom, ela possibilita esses caminhos. Eu não sou uma pessoa da academia de dança, eu não sou uma pessoa que dancei profissionalmente desde criança. Existem essas pessoas dentro da Ballroom e existem as pessoas que estão arrasando, que estão tipo assim... São formadas pela própria Ballroom. São formadas pela própria Ballroom, exatamente. Virou uma escola. Exatamente. E pra vocês, qual que é o papel da música nesse universo Ballroom, né? Que eu acho que a gente tá falando aqui, né, de performance, de caminhar, mas a música também tem um papel fundamental para essa energia, né? Eu acho que, semelhante ao que aconteceu com a cultura hip hop, o hip hop dance, ele foi evoluindo também juntamente com a música. E também no dancehall a mesma coisa. Então teve essas fases assim que, de acordo com a cultura pop da época, das influências musicais, de recursos eletrônicos que tinha também na época, a música foi evoluindo. E assim foi com a Ballroom, né? Assim como o House. Ontem mesmo, se eu não me engano, acho que fez 40 anos, acho que o House começou a realmente acontecer assim de forma mainstream. Então acabou que as músicas da Ballroom também vieram desse lugar. Eu vim da música, né? Eu vim da igreja, da música e tudo. Então quando eu entrei na Ballroom, eu fiquei assim impressionado com aquilo, com a possibilidade de sons que a Ballroom trazia, que no ambiente que eu vivia não acontecia, sabe? Então existe também todo esse lado, sabe? Os DJs e MCs podem falar assim perfeitamente como funciona. Inclusive, vai sair, gente, uma musiquinha aí. Olha! Depois eu mostro pra vocês aqui. O Loron, o DJ Loron, tá saindo o álbum dele, aí vai sair algumas coisinhas e vai estar eu cantando lá. Face, pra vocês caminharem em Face. Eu não caminho em Face, mas canto pra quem é Face. Façam pra safe. Façam pra safe. Então, acho que assim, teve a construção da Ballroom foi semelhante a essas outras culturas também. Então, de acordo com que a música foi evoluindo, a dança e a performance foi evoluindo também. Legal. De acordo com que foi tendo mais Rá, né? Tipo, quem quer, Rá, acabou que aí foi criando-se outras formas. Antes era só no 1, 2, 3, 4, aí depois ficou 1, 2, 3, 4, 5. E eu acho também que existe toda uma cena de produção musical voltada pra Ballroom. Muito estudo, muito estudo. E a regionalidade também conta muito. Quando o Vogue conhece o funk, quando o beat de Vogue ele se entrelaça, ele conhece o funk, ele
primeiro lá fora, né? Porque não foi aqui que começou esse negócio de misturar funk com o beat de Vogue. Isso já acontecia antes da cena estar consolidada aqui, mas no momento que a cena se consolida aqui com DJs nacionais, com pessoas que estão produzindo, com MCs, com chanters que estão cantando, tem essa regionalidade também, o Brasil, a cultura brasileira. E até dentro categorias, né? Eu acho que o Baticu é uma categoria sim. nossa, né? Exato. Surgem as categorias de acordo com a cultura local, com a música totalmente local. E é isso, né? O papel da pessoa que está no microfone, como mestre de cerimônias, comanda. Então, se for uma pessoa que domina o ambiente, sabe ensinar para a plateia o que eles vão assistir e, ao mesmo tempo, exaltar quem está entrando, é muito bom, é essencial. Se eu vou caminhar, a primeira coisa eu já olho também ali quem está no microfone. Legal. Que dá um Quem é o passo de DJ, segurança. Exato, É, junto DJ. com quem tá no beat. E a gente tem muito artista de qualidade brasileiro hoje, fazendo produção musical, fazendo música, né? Aí, maravilha. Bem, Show. E vamos fazer pra gente fechar esse primeiro bloco, né? Falando da cultura. Como é que eu vou falar? Um diagnóstico da cena Baum brasileira em 2025, assim. Como que vocês avaliam? Sempre que a gente fala de Brasil, é muito grande, né? Então, acho que a gente pode fazer alguns recortes. Eu conheço mais as cenas aqui do Centro-Sul. Tá? E acho que está sendo muito bom de acompanhar muita gente nova, muitos eventos, muita produção local com qualidade e performances e as pessoas fazendo suas categorias com muita qualidade a um nível internacional. Então eu acho que os olhos do mundo já estão muito mais para cá. E é isso, eu acho que com tudo que tá muito popular no mainstream, né, assim, a flor da pele tem seus problemas, como sempre. É um lugar que reúne muitas pessoas com diversas vulnerabilidades, então também tem às vezes uma disputa de ego que tá um pouco fora de contexto, é super dentro do contexto, mas, né, assim, não funciona muito bem para as relações. Então, com isso também, mais brigas, mais desavenças, mais... Mas a gente está, ao meu ver, atingindo um lugar com uma certa maturidade. Porque quem ficou já há mais tempo, já passou por tantas coisas, sabe? Que é isso, eu acho ótimo ver pessoas que às vezes lá da antiga, que começaram junto comigo, a gente tinha alguma rixa, e hoje a gente se olha e fala, nossa, estamos aí, macaca velha, até hoje, sabe? Então, tipo assim, tudo passa, tudo evolui, tudo muda, a gente tem que amadurecer, assim, nesses... Eu e o Mike, a gente Nesses era lugares. rival, né? A gente era. Só tinha nós dois na Só tinha nós categoria. dois pra poder ser, sabe? Não tinha. Foi assim, foi uma rivalidade pop, sabe? Mas era muito chique. Ludmilla e Anitta. E acabou que isso. E a gente criou uma amizade muito grande na Ballroom, e acabou que assim. Quanto mais eu via que o Dante melhorava, mais eu via que eu também tinha que melhorar. Porque eu ficava, tipo assim... Ele era sua régua. Exato. Então, tipo assim, a gente era da mesma época. Agora, ultimamente, a gente não tá preocupado com isso, não. A gente não caminha mais, né? A gente se produz, ficamos no microfone, resolvendo BO. Então, às vezes, as pessoas ficam, às vezes, cobrando assim, nossa, caminhe, na Bal das Primas mesmo, né? A gente tava no júri, e aí a gente, tipo assim, falaram, vai ter uma batalha agora entre papis, assim, do nada, só porque o pessoal falou, queriam ver a gente caminhando. E lá se foi a minha bota. E lá surgiram várias figurinhas também. Não vou compartilhar. Mas essas pessoas que ficam também vão se tornando liderança, seja da casa, da cena, Tem produção de outros evento. espaços para serem ocupados, né, Nancy? E aí você produz um primeiro evento, e aí você olha pro outro produtor e fala, não, entendi as tretas que é fazer um evento, por exemplo. Então, realmente, amadurece. Eu acho que também, tipo assim, só voltando um pouco, Ballroom e Brasil tem tudo a ver. Tem tudo a ver, assim, a cena cresceu tão rápido aqui, ela chegou tão rápido aqui porque eu acho que a necessidade das pessoas que estão na carente Ballroom... por algo parecido. Assim. Exatamente. Por essa ferramenta, né? Essa ferramenta de fazer a comunidade. Eu acho que esse período que a gente tá falando, 2015 pra cá,
o crescimento foi muito exponencial também, né? Muito rápido também, então... Muito E rápido. você falou da pandemia, a pandemia foi o momento que mais cresceu. Então, apesar das transformações e das várias dificuldades que tivemos, cultura, espaços, encontros, saúde, enfim, foi um momento que, muita Massa. gente chegou na cena. Isso é muito legal. E agora vamos para esse outro bloco, né? Do Festival Internacional de Cultura Ballroom, que vai ser aqui em BH. E a primeira pergunta é por que fazer em BH? E qual que é qual que é a importância de BH para essa cena brasileira, latino-americana? BH é quem? BH é nós. BH é nóis. Uai. Nós somos de BH, né? A gente tá aqui. Nós somos daqui Espírito mesmo. Então, a ideia na real, é manter Belo Horizonte como a capital do Vogue. A gente adora falar isso porque em 2015 teve o primeiro evento internacional que teve um legado até hoje, assim, né? Que foi o Vogue Fever. Foi em BH e foi produzido pelo trio Lipstick com o apoio do Art, que quis vir para BH. Na época a gente tinha algumas conversas e ele falava assim, bora quebrar esse eixo Rio-São Paulo. Olha que a gente ainda tá falando de Centro-Sul, né? Enfim. Mas a gente falava para ele o quão conservadora é a nossa cidade. E que por mais que a gente esteja no Centro-Sul e muito perto do Rio de São Paulo, a gente é completamente fora do eixo. A gente não, assim, talvez a vantagem seja a proximidade para quem pode ir e vir, mas em relação à cultura, fomento, a dinheiro, patrocínio, concessão de espaço. não acontece, não vira. Então foi muito a ideia de fazer aqui nesse espaço, com essa mentalidade da época. Projetar mesmo a cidade, né? Exatamente. E acabou que a gente manteve anualmente um evento internacional que possibilitou a vinda de pessoas da cena original de Nova York para cá, que foi o primeiro contato de muitas pessoas que saíram daqui, foram para suas cidades, seus estados, começar a cena lá. Então, meio que foi em BH que essa sementinha foi plantada que depois pulverizou. Na América Latina. Na América Latina, porque tinham pessoas do Chile que seguiram, né? Enfim, e por aí Depois vai. vieram pessoas do Peru também, então... De vários países, mas é isso, assim, tem muitas pessoas de países vizinhos que veem a nossa cena também como uma cena referência. E para nós, do coletivo agora, do The Vogue Way, que faz a produção desse festival, é um pouco de tentar reforçar, sabe, assim, essa cidade é conservadora e nós vamos fazer ballroom. E a gente tem conversas... Lidem com isso. Exato. E a gente tem algumas conversas com a nossa parceira, que é advogada, e ela, nós vamos bancar, nós vamos não sei o quê. Se tiver retaliação, e a gente assim... Que vai ter? E é isso, também, assim, sem romantizar outros lugares, São Paulo, por exemplo, que é uma das maiores cenas que a gente tem, um volume imenso de dinheiro rolando em muitos âmbitos, né? Sei lá, para eventos musicais também e tal. Sim. Tem muita gente fazendo coisa lá, muita coisa acontecendo lá. Então, a gente, sei lá, vai ser mais um? Fazia mais sentido ser aqui mesmo. Exatamente. Tudo. E vamos falar então da grande BAL, né? Que esse festival traz. Que é a BAL Sueno Surreal. Qual que é o conceito por trás? O que o pessoal já pode esperar dessa BAL? Muitas loucuras. Um sonho febril. A Sonho Surreal, assim, tudo que a gente faz no The Vogue Way, a gente coloca uma comidinha na mesa, senta o núcleo assim, do coletivo e vai pirando no que tá acontecendo, no que a gente quer fazer. A gente pira até demais às vezes, né? A gente dá uma Alguém tem que puxar viajada, assim, mas aí a gente dorme e conecta tudo. Decanta. A Sonho Surreal, ela vem como como um sonho mesmo. A gente queria muito fazer essa BAL. A gente queria muito fazer esse festival. O coletivo, ele nasce em 2023, final de 2023 ali. Isso. É que a gente começou as conversas em 2022, mas a gente se estabelece mesmo em 2023. E desde 2023 a gente quer fazer. A gente tá correndo atrás de fazer esse festival, de fazer essa BAL.
E o tema... Não, é que quando eu participei do Vogue, você falou, né, no finalzinho. Eu tentei dar vários Gente, vem spoilers. aí. Vem o festival. E não acontecia. Ficou no forno, queimou, aí tivemos que pôr outro no forno. A gente teve que fazer, a gente teve que se virar. Mas agora está saindo. Está Vem aí, real, gente. Vem aí. Já tem data, né? Dia de 22 a 27 de setembro. Por favor. E a Ball, Sempre dia tem. 27 de setembro, no sábado. E aí esse conceito, ele veio pra gente que a gente queria uma coisa que fosse meio louca mesmo, uma coisa que fosse... Viajar, né? Viajar. Que saísse, que fosse glamurosa ao mesmo tempo e que conectasse o nome, por exemplo, ele é sueño em espanhol e surreal em português. Então ele na hora que eu fui falar, então assim, gente. Porque a gente tem, no The Vogue Way, a gente tem essa questão de ser uma conexão da América Latina aqui em BH, como a Paulinha já falou, como a gente começou, começamos esse movimento da América Latina, a gente tenta puxar a América Latina para tudo que a gente faz. Tá. Então a Sueño Surreal, ela une tudo isso, ela pega elementos que são sem noção, ela pega esse sonho, ela pega essa realidade meio utópica e transforma tudo, e vai transformar, que vocês vão ver ainda, tá vai ficar bem bonito. Transforma isso tudo materializa tudo isso. Então a gente vai viver uma noite. Sonho Que possível, bonito, né? A gente vai viver uma noite surreal, uma noite pra ficar na memória. Sabe aquele sonho que você controla, aquele sonho que você Não quer acordar. que você sente, que você não quer acordar? Vai ser mais ou menos 27 de setembro que você vai ter esse sonho. 27 de setembro. Categorias, a gente teve muito cuidado em pensar nos temas das categorias, nas descrições, para ser uma coisa visual mesmo, para ser uma coisa que vem de dentro, que vem do nosso sonho. Nossa, gente, você tá mesmo. prometendo, hein? Eu gosto muito de falar do tema da Sueño Surreal. Tudo. E voltando pro festival, a gente tem várias atrações. Sim. Assim, importantíssimas. Queria que vocês contassem pra gente da importância de ter essas figuras, né? Nacionais e internacionais aqui em BH. E já vou emendar com uma outra pergunta, que é o processo também de curadoria, que é pensar quais vão ser esses nomes. Legal. A gente tem no festival 16 pessoas convidadas. Se eu não me engano, são 6 internacionais, tanto da América Latina quanto dos Estados Unidos. Algumas pessoas aqui de BH, lógico, e de outros estados. O The Vogue Way, quando ele começa enquanto esse coletivo que sentava na salinha ali para pensar o nosso sonho, a gente também queria tentar mudar um pouco a forma de fazer que a gente já fazia antes, que os eventos anteriores eram feitos. E aí a gente pensou de uma forma que ele pudesse ser um pouco mais colaborativo. Legal. Então a gente reuniu um conselho da América Latina. Então tem uma pessoa do Chile, uma pessoa do Peru, uma pessoa do Nordeste do Brasil, que é uma das pioneiras de lá, das Trailblazers, uma pessoa de São Paulo e, obviamente, um pouquinho mais aqui de BH, porque a gente está aqui. E a gente provocou reuniões, assim, eu falo provocou porque eram provocações e momentos ali de deixar esse brainstorm, né, essa grande possibilidade de ideias acontecer, para criar esse sonho em conjunto, sem ser só da nossa perspectiva, mas tentando entender e ouvir outras pessoas. E deu muito certo, foi muito incrível. Então, muito do conceito, do que é esse festival. Vão ter oficinas, vão ter rodas de conversa, quais tipos de atividades foram construídas nesse conselho. E os nomes dos artistas também. Então, a gente deliberava junto. Obviamente que chega um ponto que a produção executiva tem que tomar umas decisões, não dá para passar o tempo São vários todo. fatores que influenciam, né? Não é só querer trazer a Exato. pessoa. A gente teve as primeiras escolhas em conjunto e aí, conforme a gente precisava de fazer alguma mudança, a gente mesmo tomava algumas decisões para acelerar o processo e tal, e viabilizar também. Então, essa curadoria foi bastante coletiva, assim. Legal. E, obviamente, levando em conta os nomes mais de cada estilo, se for um professor de alguma oficina, ou, né, uma pessoa que representa em alguma categoria, por aí Nossa. vai. E é um time pesado que a gente está trazendo aí.
E não foi fácil também, né? Porque tem muita gente muito incrível. E a gente às vezes fica, ai, fulano, Beltrano, não sei quem, não sei quem, não sei onde. Sim. De não sei aonde, de não sei mais onde. A vontade de trazer todo mundo, né? E aí aquela coisa de, ai, viabilizar, vim de não sei onde. Viabilizar, vim de não sei outro, né? Então... E é isso, a gente vem de outros países, né? Tem a questão logística, são muitos fatores mesmo. Mas, como vocês falaram, além da grande Baldia 27, a gente vai ter oficina, masterclass, painéis. Eu acho que para quem vai, né, pela primeira vez, é uma excelente porta de entrada para esse universo Baum, né? Demais. Como vocês enxergam esse processo de iniciação das pessoas durante o festival também? Você foi no Vogue Away. Vogue Away é uma vertente do The Vogue Way que é focado em aulas, em trazer as pessoas para Ballroom. E aí, vou voltar a pergunta um pouquinho, ó, eu fazendo... Toma. Com licença. Gente, tô de cabeça para baixo. Desculpa, gente, eu fiz jornalismo. Eu tenho que... como é que foi a sua experiência, assim, no Vogue Away? Então, eu sempre tive uma curiosidade, né, de entender que é isso. A minha experiência com a cultura Ballroom sempre foi da cultura pop, então de filme, de ler, de ver, conhecer pessoas que fazem parte, mas eu ainda nunca tinha mergulhado assim a fundo, né? E eu gosto de dançar. É uma coisa que eu acho que eu reprimi durante muito tempo, não investi nisso. Eu acho que se eu tivesse investido, talvez é uma coisa que eu poderia estar fazendo até hoje, mas eu enveredei por outros caminhos. Então, o Vogue Away foi um lugar de pensar, deixa eu lá ver como é que funciona e tal. E pra mim foi muito legal, assim, né? De poder, para além de ir no Ballroom, de poder, de fato, aprender principalmente com quem faz, né? Com quem a gente vê caminhando. Isso foi muito legal, assim, pra mim. Confesso que não me dediquei. Mas eu dedicou, eu tava vendo. Mas, enfim, por que eu te perguntei isso? Porque a gente vem criando uma base de pessoas que estão conhecendo a Ballroom por causa desses projetos que a gente tem feito aqui na cidade. Como a gente fez algumas edições do Vogue Away, que é focado nisso, focado em trazer pessoas, né, mais aqui da cena de Minas. A gente trouxe pessoas de outros lugares do Brasil também, mas a gente teve também uma outra edição onde veio pessoas do Conselho, veio gente do Peru e etc. E aí, o que eu penso é que essa é a melhor porta de entrada que você vai ter, porque você vai estar, nesse festival principalmente, além das pessoas do Brasil que já importaram a cultura, você vai ter contato com pessoas que vivem a cultura lá de Nova York. Que você vai ter a visão de vários lugares do Brasil sobre a cultura, e vai ter a visão de vários lugares da América Latina sobre a cultura, e vai ter a visão de uma pessoa que vem da cultura de lá, que faz a cultura há mais de 10 anos, que está fazendo há mais de 20 anos dentro da Ballroom, e que vem aqui e que passa, então, o seu conhecimento, mas também você vai ter essa convivência, porque quando a gente tem esses eventos aqui, é uma semana de convivência com a comunidade. E eu acho que até para despertar também, às vezes a pessoa fica muito focada em Estados Unidos, né, em América. E ela vai ver uma pessoa do Peru fazendo aquela mesma categoria que ela faz de um jeito totalmente diferente. Isso desperta um outro jeito, né, de se... É realmente uma escola, sabe? Eu falo que quando a gente tinha os eventos aqui do BH Vogue Fever, por exemplo, foi o que me moldou, sabe, dentro da Ballroom. Porque a possibilidade de poder você fazer uma pergunta diretamente para quem nasceu com essa cultura lá, tipo, no lugar onde essa cultura nasceu, e principalmente tipo, o Art, que ele fomentou aquilo dali desde o começo. Então, foi surreal, sabe? Então, eu acredito que as pessoas de agora vão poder ter essa experiência, e essa mesma que nós tivemos com o BH Vogue Fever, só que agora com o The Vogue Way,
É assim, quando só tem Brasil e pessoas da América Latina, já é barbarização, sabe? É maravilhoso. E agora que vai ter mais outras pessoas, vai ser sensacional. E a questão da convivência é muito importante, porque você vive aquele momento ali da aula, você tá convivendo com as pessoas na aula, mas aí você sai, você vai tomar uma cerveja ali no boteco, você vai sair, vai estar todo mundo junto, vai estar todo mundo Com certeza vai ter um DJ tocando um Vogue Beat. Sim. em algum lugar, em todos os lugares. E eu acho também que a gente falou um pouco sobre essa coisa da academia, que acaba sendo, que a gente trouxe numa perspectiva meio negativa, mas na nossa experiência ao longo dos anos, é um espaço que também abre a porta para a pessoa entrar na ballroom, para ir numa ball, saber como caminhar, ou ter contato e troca igual tá todo mundo falando. Então, não de uma forma acadêmica e que vai querer sei lá, polir ou moldar a dança e a comunidade. Mesmo, mas é uma maneira didática, literalmente. Então, assim, um festival que vai ter 5 dias, tem 2 aulas gratuitas na segunda e na terça-feira, gratuitas, abertas para iniciação ao Vogue. Ela tem esse título. Então, assim, quem já dança pode vir, obviamente. O Papi vai falar mais daqui a pouquinho. Mas, assim, são oportunidades para, literalmente, assim, beabá do zero. As aulas de quarta a sexta, oficinas e masterclasses com essa galera que tá vindo de fora, pode ser que seja um pouco mais específica, dentro de um tema, ou de uma categoria, ou mais elaborada ou menos, mas então, se a pessoa nunca teve parte. contato, ela... Vai, se joga da mesma forma. Só saiba que vai ser diferente. Pode ser que tenha uma mais ou menos fácil. Vão ter aulas também, por exemplo, de produção musical, de MC, de commentator. Porque aí a pessoa vai ensinar... Até se você dança, qual que é a dinâmica de quem tá no microfone? Aquela aula da sátira, nossa. Exatamente. Então não é que eu quero ser necessariamente uma MC, mas se eu danço ou se eu vou performar, eu tenho que entender essa dinâmica. Então é uma oportunidade bem assim, detalhada. E a ball do dia 27, do sábado, é um momento para pessoas mais experientes. Então, talvez essa ball, para uma pessoa que é mais iniciante, não seja a ball de caminhar. Vai assistir, que você aprende demais também assistindo. Vai lá pra Assistir primeira ball é uma fila. Exatamente. Leva o caderninho, Gente, é muito bom assistir ball. É muito bom. Sim. E uma ball dessas, chega cedo. Chega cedo. Entendeu? Pega seu lugar cativo ali na beirada do palco. Tudo. Escola. E divertido também. Assistir uma banda é muito divertido, gente. Sim. Você fica tipo... Como Muito que ela tá gostoso. fazendo isso? Eu sou a pessoa que, assim, cada bal que eu vou, eu levo uma pessoa diferente comigo pra ver, porque depois que vai, a galera fica pira, assim, né? Não tem como ficar explicando muito, a pessoa tem que ir lá ver. Exatamente. Não tem como explicar. E, gente, como que é pra vocês agora desafios de produção, né? Produzir um evento desse tamanho, pensando, né, em tanta gente de fora, né? Enfim, como tem sido, assim, esse processo de produção? Quais são os desafios que vocês têm enfrentado? Fazer cultura em BH, é BH? muito difícil. Gente, Belo Horizonte, se você está assistindo esse vídeo e você não é daqui, BH é incrível. Porém, é isso. É difícil. Eu acho que mexer com cultura, comunidade LGBT, nesse ano que a gente está nessa fase aí da Muito política e da cultura, da sociedade mesmo, tá tudo sendo um pouco difícil. As questões financeiras também. Eu acho que ninguém é formado, né, em produção, ou em administração, em gestão. Nós somos pessoas de dentro da Ballroom. A Ballroom formou a gente no que quer que seja. Então, a gente aprende muito, assim... como fazer caber dentro de uma planilha os nossos sonhos. Sim. E como cortar, mas também como Sonho valorizar. surreal. É surreal. Surreal mesmo. Valores surreais. A gente é um pouco surreal. Realidades surreais. Então a gente também é isso. A gente queria fazer caber tudo que a gente quis dentro do sonho. E aí na prática e na realidade a gente lida com algumas dificuldades. Questões. O festival conseguiu uma emenda parlamentar para acontecer. E eu acho que é a primeira vez eu faço evento aqui em BH da Ballroom desde 2015, com o coletivo que fazia em 2015 até hoje. E é a primeira vez que a gente tem Que legal. algum apoio. Então, realmente vai ser
grandioso, magnífico, uma realização de sonhos. Da forma que a comunidade merece, né? Exatamente. Entre os trancos e barrancos que a gente já espera, mas com bastante condição e valorizando muito os artistas. Sim, Que eu acho que e acho que é uma coisa que algumas pessoas de outros estados às vezes não entendem quando olham para BH, que já fazem ballroom e fica tipo assim, nossa, mas por que a ballroom em BH, por exemplo, não é tipo, os cash prize não são tão altos. E a gente tem essa dificuldade mesmo de quebrar essa barreira dos lugares receberem também, de fazer um preço um pouquinho mais justo também para o tipo de evento que a gente está propondo, até porque a gente está fazendo evento para um recorte específico que é mais marginalizado. Então Pra de acaba fato que... democratizar, né? Exato. Então, tem essa dificuldade de diálogo também. E quando a gente consegue, às vezes ainda tem um impeditivo durante o evento. Né? Algumas vezes a gente já produziu alguns eventos que durante o evento os donos do estabelecimento falaram, ei, não sabia que era desse jeito, então vocês têm que terminar tal hora, sabe? e até marca de apoiador, marca grande, que às vezes chega e fala, eu quero apoiar, e a gente fala, não, que massa, qual que é o público? Aí eu já acho esquisito, porque eu falo, você tá perguntando o público, porque você não sabe muito bem. Mano. Aí você começa a falar e aí de repente ghosting, a pessoa nunca mais responde. E em outros estados a gente vê várias marcas assim incríveis patrocinando os eventos e dá até aquela coçadinha, tipo assim, nossa, sabe? quê, né? Por quê? E aqui a gente tem essa resistência. Até mesmo quando a gente faz eventos abertos, a gente precisa de ter um cuidado muito grande com as corpas que estão ali, sabe? Porque tem toda essa questão de aqui ser um pessoal mais conservador mesmo e de ter olhares diferentes, ataques com falas e nas redes sociais que já aconteceu com eventos que aconteciam debaixo do viaduto, sem nenhum patrocínio, com nossa cara e coragem, mas então a gente tem que pensar nisso também, sabe? Em como proteger essas pessoas que a gente também tá querendo celebrar, sabe? Não é simplesmente colocar um tanto de gente lá. Não, que só imagina, vamos fazer um carnaval de rua, vamos fechar um quarteirão, uma festa gratuita, aberta para todos. Pensa na Não, mas pensa na viabilidade, exatamente. Quem que vai Como que a gente se protege? Total. Dá meio medo, essa né? questão. Então. E, gente, o nosso papo tá acabando. Não. Gente. Mas, caminhando pro finalzinho, qual que vocês... a expectativa, né? Enquanto evento, enquanto comunidade, vocês têm. E essa mensagem final, assim, principalmente para quem nunca foi, né? Eu acho que é um lugar legal para estar, para conhecer, para trocar experiência com outras pessoas nesse festival, assim. Qual que é o recadinho que vocês deixam pra galera? Olha, falando sobre a minha aula e da Sátia, se você tá afim de comer arroz e feijão, tá bom? Mas vai ter também uma proteína, tá bom? Se você é vegano também vai ter uma coisa especial para você. Vão, sabe? Porque... E se você também já tá há muito tempo caminhando, é um momento de, às vezes, relembrar algumas coisas, sabe? Fazer uma reciclagem. Exato. Todo mundo precisa de fazer uma reciclagem. Então, acaba que na segunda e na terça, a gente tá nesse intuito de trazer esse básico, mas que não tem nada de básico em oferecer o básico, né? Então, eu tenho essa visão, assim, então eu espero que as pessoas, assim, comprem realmente essa ideia de que na segunda e terça você vai fazer aquilo para poder na quarta, quinta e sexta você já, tipo assim, evoluir, sabe? Evoluir o Pokémon ali de segunda e terça para na quarta, quinta e sexta. Em uma semana, tá bom? É o objetivo. Essa nova geração é bem rápida, então assim, eles conseguem. Na minha idade que é um pouco mais difícil. Aprende uma dancinha no TikTok ali em 1 minuto. Mas de qualquer idade, que quiser vir para É verdade. Pode vir. Sem etarismo. Etarismo, sem discriminações. Eu acho que quem tem interesse em fazer aula, em entrar num universo diferente, uma cultura, uma comunidade, vem conhecer. Na prática, o corpo precisa estar ali. Essa coisa da comunidade que a gente falou acontece ali. Tem pessoas que estão vindo do Amazonas, de Cuiabá, de Fortaleza, do sul do Brasil. Uma chance também, gente. Isso né? Até pra se conectar mesmo com gente diferente, né? A gente vive numa bolinha tão específica, né? Então, em que momento você vai poder conhecer essa galera do Brasil todo aqui em BH? E a Ball do dia 27, participem, comprem o ingresso, divulguem, chama a mãe, a tia, o amigo, qualquer pessoa, porque é um evento muito diferente de tudo que vocês já viram, se vocês não viram. E se vocês já viram, vocês já sabem que é incrível, então não precisa falar muito, só vem. Ainda assim, E outro recadinho, vou falar até pra câmera. Você, pessoa trans, pessoa LGBT,
que nunca foi, não conhece, não Como tá assim? descobrindo agora. Pode acontecer, gente. Muito, inclusive. Se você tá descobrindo agora, se você viu em Pose, se você viu uma série, se você achou legal, se você viu Legendary, Se isso for no aqui, show da Madonna. se você for no show da Madonna, se você for no show da Lady Gaga, sei lá, esse lugar é pra você. Então, vem, que eu tenho certeza que você vai se sentir em casa, sabe? Vem, participa, Faça Fomente. parte também, nem que seja só pra ir vem. na ball, ou nas aulas gratuitas, ou nas rodas de conversas que a gente vai ter de quarta, quinta, sexta. Vem, conhece um pouco, porque esse lugar, ele tem muita gente carente desse Sim. lugar. E esse lugar tá aqui. Total. E Em tem BH. um lance também que é, quando a gente fala, né, de comunidade, ballroom, é isso. Às vezes você não precisa caminhar, só de você ir chamar alguém, comprar o ingresso, ajudar no Pix lá na hora que o pessoal Fortalece. passa, isso já é fazer parte, né? Com certeza. Igual, Total. e o Dante lembrou, né? Vamos ter rodas de conversa. Então, nem tudo vai ser só sobre performance, né? Sim. Então, o momento das trocas, assim, já prepara as perguntinhas também, leva o caderninho, porque vai ser o momento de vocês poderem conseguir aprender um pouco mais, né? Não só performando, mas também hablando. Perfeito. Gente, encerramos. Muito obrigado. Obrigada a você. Ai, a gente que Foi agradece. ótimo. Estaremos lá de Sonho Surreal. Gente, Sonho Surreal é muito nome de álbum da Marina Sena. Sonhos. Marina Sena, vem pra Sonho Surreal. Você tem um Fica aí o molho. convite. E, gente, vou deixar pra vocês uma lembrancinha aqui do nosso podcast. Ai, Que é uma collab com a Quem BH. É uma marca daqui de BH maravilhosa. Que é um bonezinho. Tem duas versões. Tem o Eu Amo Festival. Eu Vou amei deixar esse. eu amo E o todos. Rolezeiro Profissional. Ah, Que foi a primeira Zene! temporada. Amei! Que esse podcast é pra quem gosta de dar rolê. Amei, Ah, a gente lógico, ama vamos o ver bonezinho. Você Vamos lá. colocou? Ficou, ficou tudo. Peraí, deixa eu É, girar. combinou com o Sushi. look. Vai, Oh, é verdade. peraí, que eu tenho que só tampar minha cara. Tudo. Reverso. Não, já teve até troca de look, gente. No meio do... Já, tudo. Aqui é assim, o review, a transformação. E pessoal, o podcast Clube do Rolê fica por aqui dessa vez real, encerrando essa temporada especialíssima de festivais. Mas para você que quiser continuar conferindo todos os rolês mais legais de BH, é só seguir Clube do Rolê BH lá no Instagram, fazer parte do nosso canal de transmissão. Lá tem sorteio de ingresso, cupom de desconto, um monte de coisa legal para quem gosta de dar rolê e acompanhar o que tá rolando na cena cultural de BH. E agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que assiste aos episódios. É muito legal encontrar vocês nas ruas e vocês falarem, né, dos episódios, quem colou aqui. E em breve a gente tem uma temporada novinha saindo do forno para vocês acompanharem. Tchau, tchau e vejo vocês no Festival Internacional. E monta o look, hein? Porque Ó, se bobear vai sair ali no o que BH tá vestindo. O que estão vestindo em BH. Será que E Meu segue sonho. a gente também, Sim. TheVogueWay.al. Todas as novidades por lá. Isso. Total. Pra quem quiser comprar ingresso, fazer inscrição, é tudo lá também, né? Tudo no Tudo lá. Instagram do The Vogue Way, com os links que vão direcionar. A gente também tem o MG Ballroom, que é um coletivo de Minas Gerais, que também divulga e fala sobre Legal. tudo que acontece aqui na nossa cena. E se você tem uma marca, um evento e tá a fim de colar de alguma forma, presta algum tipo de serviço que possa ser interessante, chama a Bora. gente pra Grita conversar. a gente aí. Espero vocês no Festival Internacional de Cultura Ballroom. E é isso. Tchau. Beijo, tchau.